Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 26 de outubro de 2024. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 a 11, a passagem da mulher denominada adúltera. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele foi novamente para o templo. Todo o povo vinha até ele, e após sentar-se, os ensinava. Os escribas e fariseus conduzem uma mulher apanhada em adultério e a colocam de pé no meio. Dizem a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante, adulterando. Na lei, nos ordenou Moisés serem apedrejadas tais mulheres. Portanto, que dizes tu? Diziam isto, testando-o para terem de que o acusar. Jesus, porém, curvando-se para baixo, escrevia na terra com o dedo. Mas como continuavam a interrogá-lo, desencurvou-se e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. E, inclinando-se novamente, escrevia na terra. Os que tinham ouvido saíam um por um, começando pelos mais velhos. Ele foi deixado sozinho e a mulher estava no meio. Desencurvando-se, Jesus disse a ela: Mulher, onde estão? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu te condeno. Vai e a partir de agora não peques mais. Vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos as Tuas lições contidas no Teu Evangelho, registradas pelos Teus discípulos. E que nós possamos aproveitar ao máximo tudo o que nos será trazido na noite de hoje, em especial sobre esse episódio da mulher chamada, acusada de adúltera. E por isso, antecipadamente gratos por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, ontem, dia 25 de outubro, foi dia do aniversário de Humberto de Campos, um famoso escritor, político, jornalista brasileiro, nasceu na cidade de Miritiba, em Maranhão, cidade esta que após a sua desencarnação passou a ter o nome, esse município, de Humberto de Campos. Então existe hoje um município, uma cidade no estado do Maranhão com o nome Humberto de Campos, em homenagem a esse grande escritor, jornalista, político. E nós, espíritas, nós temos, graças à mediunidade santa, missionária de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, nós temos diversas obras de autoria de Humberto de Campos que, após a sua desencarnação, embora antes mesmo de desencarnar, ainda encarnado, tenha se interessado, digamos assim, pela doutrina, foi um dos primeiros leitores e críticos, inclusive, da obra Parnaso de Além-Túmulo, inicialmente com críticas meio satíricas, um pouco irônicas, mas que, após a sua desencarnação,
por ter sido um jornalista sério, e hoje, na atualidade, nós temos visto uma degeneração da atuação dos chamados ou auto-intitulados profissionais da área do jornalismo. Por quê? Porque antigamente os jornalistas, eles eram verdadeiros investigadores sobre os fatos que aconteciam. Então, eles não passavam somente alguma suposta notícia, alguma suposta informação. Eles averiguavam, eles iam buscar se aquilo era verdade ou não e transmitiam um conteúdo o mais completo possível, dando sim informação sobre o ocorrido, mas também elucidando muitas vezes. E aí o trabalho dos jornalistas era, pelo menos, fundamental até às vezes na solução de determinados casos, de determinados crimes, que muitas vezes ficavam temporariamente sem serem solucionados, sem serem resolvidos, e aí aquele jornalista sério, aquele jornalista investigativo, ele buscava de todas as formas a verdade e revelava isso para a população, o povo, os leitores, né, da sua coluna, do jornal do qual ele fazia parte. E Humberto de Campos era um desses. Hoje, infelizmente, nós temos visto a atuação de alguns pretensos jornalistas, ao contrário de esclarecerem, elucidarem, trazerem a verdade à tona, como acabei de falar, ao contrário, divulgarem fatos mentirosos com acréscimos de inocorrências, coisas que não aconteceram e que muitas vezes têm levado, inclusive, as autoridades, né, o poder judiciário, não somente aqui no Brasil, a abrir, né, a polícia, por exemplo, o Ministério Público, a Justiça, a abrir e instaurar inquéritos, a ajuizar ações que podem, né, ou algumas vezes até culminam com a condenação de uma pessoa por algo que não aconteceu e que a pessoa não fez. Então, o papel hoje do jornalista, ao contrário dos jornalistas verdadeiros, sérios, principalmente de uma época remota, digamos assim, hoje é exatamente, em vez de um serviço à população, à comunidade, a uma nação, a um povo, é um desserviço. Mas nós não estamos aqui para criticar, né? Nós estamos aqui para trazer o que esse espírito compromissado com a verdade nos deixou como seu legado em vida, como encarnado, e principalmente depois de desencarnado. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando ele fez as suas críticas iniciais sobre a obra Parnaso de Além Túmulo, críticas essas um pouco satíricas, irônicas, né? E até fazendo pouco e desconfiando se, né, se aquilo era autêntico ou não, daquela quantidade de poetas renomadíssimos do Brasil e de Portugal. E aí, né, lógico, até hoje nós, na doutrina espírita, vivenciamos essa desconfiança, esse ceticismo e algumas vezes acusações de fraude, de que a pessoa está se passando por desconhecedora, né, desse ou daquele assunto, ou da língua portuguesa, né, do vernáculo, ou de um determinado idioma, psicografou numa língua estrangeira, dizendo-se desconhecedora, mas na verdade é
né, um conhecedor é fluente em tal idioma. Todos esses questionamentos ainda permeiam os críticos, os adversários, os antagonistas da doutrina espírita e também os céticos, em geral. Porém, os céticos, geralmente, eles procuram averiguar se aquilo é verdade ou não. E os antagonistas, os adversários, os críticos, eles simplesmente, né, se limitam a fazer esse tipo de comentário baseados em quê? Na suposição deles. Então, hoje, a gente tem visto alguns jornalistas atuarem assim. Porém, Humberto de Campos, após a sua desencarnação, ele não somente teceu elogios à obra Parnaso de Além Túmulo, como ele fez uma espécie de prefácio que passou a constar da obra Parnaso de Além Túmulo. Uma espécie de introdução, de prefácio. E interessantíssimo, maravilhoso, reconhecendo, inclusive, que agora, na espiritualidade, ele, né, que foi um jornalista sério, ele investigou, né, teve acesso na espiritualidade às verdades envolvendo a obra Parnaso de Além Túmulo, a missão de Chico Xavier, a presença real daqueles espíritos ditando as suas mensagens, os seus poemas, os seus sonetos para Chico Xavier psicografar, e aí chegou à conclusão de que era verdade, fez essa introdução, esse prefácio, e não somente isso, tornou-se um amigo, um espírito que ditou diversas obras pela psicografia do próprio Chico Xavier. Então nós temos, por exemplo, duas muito famosas que foram Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? E o livro Boa Nova. Livro esse, Boa Nova, que traz os bastidores de alguns fatos acontecidos na época de Jesus, ou com algum discípulo, ou com alguém com quem Jesus interagiu, mas que os discípulos evangelistas não registraram a totalidade, até por não serem, naquela época, jornalistas, né? Eles não tinham a função de comunicar o fato com todos os detalhes. Não, eles registravam ali, muitas vezes, o que eles achavam mais importante. Né? Por exemplo, João, né, que tem um evangelho um pouco diferenciado dos outros três evangelistas que são chamados, né, os evangelistas canônicos, né, aceitos pela igreja como oficiais, verdadeiros, né, e os outros evangelhos que existem são chamados de apócrifos, não porque não tem um autor ali que assina, né, que registrou, mas porque não se conseguiu, em tese, averiguar se aquilo era ou não verdade, né? Então, Mateus, Marcos, Lucas, eles são os evangelistas canônicos, assim como João, mas eles se ativeram, né, mais a uma questão mais fática, histórica, e João deu uma conotação mais transcendental aos fatos que aconteceram com Jesus, na vida de Jesus e com as pessoas que interagiram mais direto ou menos diretamente com Jesus. E ele registrou esse episódio da mulher adúltera, que nós lemos como leitura introdutória. E por que nós vamos fazer hoje, né, uma reflexão sobre a mulher adúltera? E por que eu estou falando de Humberto de Campos? Só porque ontem foi aniversário dele? Não. Porque dentre as obras que Humberto de Campos elaborou, criou, né, e ditou para Francisco Cândido Xavier, muitas delas trazem histórias reais com os bastidores daquilo que aconteceu. Então, por exemplo, hoje a gente que está na época aí, né, do vídeo, né, do streaming, dos canais aí, das plataformas, né, de séries, documentários,
filmes, e muitos desses filmes, dessas séries, já na época do DVD, né, do Blu-ray, já tinha, às vezes, a gente comprava ou alugava um determinado filme, né, o disco, e vinha, às vezes, um disco extra, ou o próprio disco tinha depois uma sessão que você poderia escolher separadamente para assistir, que era chamada de making of, né? São os bastidores, como aquilo foi feito, né? Então, tem entrevistas, às vezes, com os atores e as atrizes, o diretor, os técnicos todos, né, os profissionais de iluminação, de som, e o roteirista. Isso, né, muitas vezes traz detalhes que no filme que a gente vê lá no cinema ou na televisão não aparecem. Então, por exemplo, eu vou citar aqui apenas alguns exemplos rápidos. Os filmes, né, famosos aí, Nosso Lar e Nosso Lar 2, Os Mensageiros, tiveram esse extra, esse making of, né, esses bastidores que trazem até fenômenos que aconteceram durante as filmagens, mas que quem assiste somente o filme não ficou sabendo. O filme é muito bom, muito bem feito, né? Fiel à obra, né, na qual o filme é baseado. Porém, a gente não sabe se aconteceu um fenômeno espírita, fenômeno mediúnico, né? Que tipo de fenômeno, né? Se foi uma materialização, se foi um fenômeno de efeito físico, se foi uma voz direta, enfim, né? E nos bastidores, nesses registros, né, nesses vídeos aí com o making of, né, aparece isso e muito mais. Então, Humberto de Campos, naquela época, ele passou, através da mediunidade de Chico Xavier, a trazer para nós outros exatamente isso. O fato aconteceu, vocês já sabem, está lá no Evangelho de João. Mas eu vou trazer para vocês aqui uns detalhes que não estão registrados, até porque, meus irmãos, muitas vezes, na hora ali do acontecimento, na hora que a mulher foi apresentada lá a Jesus e tal, as pessoas tomaram conhecimento só do que estava sendo veiculado, divulgado ali naquele momento. Porém, o que aconteceu antes? O que levou aquela mulher a ser levada até a presença de Jesus, né, acusada de adultério? O que aconteceu depois daquilo? Então, nesse episódio especificamente, nós vamos ter uma revelação muito interessante de Humberto de Campos, nesse estilo de bastidor, né, que se a gente não tiver acesso, né, se a gente não adquirir, se a gente não ler esse capítulo especificamente de um dos seus livros, que é o livro Contos e Apólogos, maravilhoso, né? Se a gente não ler esse capítulo, a gente não vai saber, né, o que aconteceu, quais as motivações, quais as consequências, os desdobramentos, o que Jesus falou além daquilo que está registrado no Evangelho de Mateus, que não foi somente aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra, e depois diretamente para a mulher. Mulher, onde estão? Ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Foi só isso? Não. Mas só Humberto de Campos, na sua função de jornalista, mesmo na espiritualidade, ele nos traz, né, essa revelação interessante, e não somente interessante, digamos, surpreendente, né, que esclarece, né, muita coisa e, digamos, sacia, né, aquela curiosidade nossa, aquela fome de entender se foi aquilo mesmo, se não foi, se ela foi ou não injustiçada, se aqueles que a estavam acusando
estavam corretos, né, diante da lei mosaica, diante da lei de Deus. Tudo isso a gente tem um esclarecimento melhor pela obra, né, pela amizade, pelo carinho, pela sinceridade de Humberto de Campos a Chico Xavier, principalmente. E também, por que não dizer, a nós outros. Então, outros livros há, né, de sua autoria, que também ficaram muito conhecidos, Lázaro Redivivo, muito interessante. Pontos e Contos. Aqui as edições que eu estou mostrando a vocês são só edições antigas, né, com capas que vocês não vão encontrar mais. As obras estão com edições novas, né, capas muito bonitas, interessantes. Esse aqui também é bem famoso, Cartas e Crônicas. Tem outro aqui do Humberto de Campos, Contos desta e doutra vida. Instante da Vida. Aí alguém pode eventualmente falar assim, Rafael, mas eu estou vendo aí que você está mostrando umas capas e está aparecendo pelo Espírito Irmão X. Você não falou que era de Humberto de Campos? Sim. Logo após a sua desencarnação, quando começaram a surgir algumas obras psicografadas com o nome de Humberto de Campos como autor, mas já desencarnado, a família dele questionou isso e chegou a ajuizar uma ação para pedir um esclarecimento da justiça e, caso ficasse comprovado que as obras eram de Humberto de Campos, a família quis receber os direitos autorais. Ué, se é do Humberto de Campos, a família que tem direito. É um caso, inclusive, que deu origem a um livro que o advogado que defendeu, né, a FEB, a Federação Espírita Brasileira, e Chico Xavier, ele acabou lançando um livro que também ficou relativamente famoso, conhecido principalmente no meio jurídico, né, que é A Psicografia perante os Tribunais. Muito interessante esse livro. E como que o próprio espírito, né, muitas vezes ajuda ali a solucionar um determinado problema. Esse não foi o único caso em que um espírito ajudou a solucionar um problema que estava sendo apreciado, né, julgado na justiça. Há diversos outros casos, mas esse é muito emblemático porque envolveu, né, ninguém mais, ninguém menos que Humberto de Campos e Chico Xavier, né, e a Federação Espírita Brasileira. Então, esses livros são maravilhosos, tem diversas histórias, contos, crônicas, que muitas vezes a gente até cita, né, se lembra da história, mas não lembra que é de Humberto de Campos, que está no livro tal. Mas ele, então, passou, após esse caso da família ajuizar a ação, ele passou a adotar o pseudônimo de Irmão X. Mas é o mesmo, Humberto de Campos. Então, muitos dos seus livros psicografados por Chico Xavier terão, né, como autor o Irmão X. Mas quem é o Irmão X? Humberto de Campos. Então, por exemplo, esse livro aqui, No Roteiro de Jesus, é um livro em que o organizador, que é o Gerson Simões Monteiro, ele pegou, reuniu de diversas obras de Humberto de Campos, alguns contos, algumas crônicas, e essa, especificamente, que nós vamos ler sobre a mulher adúltera, ela é originária, né, esse conto, essa história, do livro Contos e Apólogos, mas está também aqui nesse livro, né, No Roteiro de Jesus. Então, vejamos, meus irmãos, que interessante, né, essa revelação de Humberto de Campos. É o capítulo 16 desse livro, No Roteiro de Jesus, que tem por título A Lição do Discernimento. Então vejamos como que já tem uma mensagem relacionada a como nós devemos atuar na vida, né, diante de algumas circunstâncias que a gente pode até ver, mas se a gente não averiguar,
se a gente não buscar a verdade, a gente pode ser envolvido, né, primeiro pelo nosso próprio julgamento, né, aquele olhar julgador que é comum a todos nós, espíritos inferiores, habitantes de um planeta de provas e expiações, e também opiniões levianas, muitas vezes, ou não somente levianas, mas maldosas, que estão a proliferar, né, a graçar hoje com a internet, com os meios, né, de comunicação tão avançados, redes sociais, programas, aplicativos de mensagens, né, como WhatsApp, Telegram, e a gente vai divulgando aquilo sem saber se aquilo é verdade ou não, mesmo que tenha sido originalmente veiculado num veículo, né, digamos, oficial de comunicação, um canal, né, um programa de televisão de um determinado canal, ou um jornal impresso ou virtual. A gente, hoje em dia, mais do que nunca, a gente não pode já ler alguma coisa e já sair acreditando e divulgando aquilo como se fosse verdade. A gente tem que ter cuidado, né? Embora o termo que está na moda aí, fake news, né, desde que o homem habitou o planeta, né, Terra, o que são as fake news? Né? São as notícias falsas. E o que é uma notícia falsa? É uma mentira. Notícia falsa é uma mentira. Desde que nós habitamos o planeta Terra, que nós mentimos. A gente mente para levar vantagem, né, sobre um determinado emprego e que a gente está almejando uma promoção, e a gente mente para prejudicar aquele que também está concorrendo àquela promoção, àquela vaga, e a gente vai lá e fala com o chefe, com o patrão, uma mentira para, né, ou fazer com que o chefe mande aquele empregado embora, ou que ele fique mal visto, pelo menos, na empresa. Então, o político, por exemplo, mente sobre o outro, que é o candidato, né, adversário, opositor, e fala as maiores mentiras para quê? Para que ele seja eleito e não o outro. Então, inventam-se fatos, inventam-se corrupções, crimes que não aconteceram muitas vezes, para que o outro seja prejudicado, né? E algumas vezes, não tendo, né, como prejudicar o outro, as autoridades fazem um teatro, né, encenam uma operação, né, da polícia, não sei o que tal, para, opa, calma aí. Aí todo mundo fica achando que o sujeito está envolvido com alguma coisa errada, e depois que passam as eleições, não, foi um falso alarme, né? Descobriu-se que ele era inocente. Quer dizer, ele já perdeu as eleições. A quantidade de votos que ele teria se aquela notícia não fosse divulgada, se aquela operação não fosse deflagrada, né, não tem como recuperar mais. Então, muitas vezes, né, as autoridades estão envolvidas nisso. Mas, enfim, é a característica nossa de inferioridade, de ser habitante de um planeta de provas e expiações, né? Espíritos da terceira ordem, e não da segunda, que são os espíritos bons, e o da primeira, né, que são os da primeira, que são os espíritos puros, né? Então vejamos aqui o que Humberto de Campos fala sobre a questão da mulher adúltera, com esse título já bastante significativo: A Lição do Discernimento. Finda a cena brutal em que o povo pretendia lapidar a mulher infeliz na praça pública. Olha aí. Então já tinha acabado a situação. Todo mundo já tinha saído dali, a mulher também já tinha ido embora, Jesus já tinha saído dali com os discípulos, e aí Humberto de Campos fala: Pedro, que seguia o Senhor de perto, interpelou zelosamente: Mestre, desculpando os erros das mulheres que fogem ao ministério do lar, não estaremos oferecendo apoio à devassidão? Pedro, na sua espontaneidade, na sua sinceridade, na sua autenticidade, ele perguntava as coisas que
ele sentia que vinham, né, à sua mente sem subterfúgio. Pedro não ficava assim, dando, né, rodeios, né, para abordar Jesus, não. Ele perguntava diretamente, né, ó, Senhor, desculpando os erros das mulheres que fogem ao ministério do lar, não estaremos oferecendo apoio à devassidão? Se a gente, né, proteger, acolher, será que isso não vai significar, né, uma inversão de valores, um estímulo à devassidão, né, porque ela estava sendo acusada de adultério? E aí ele ainda continua. Abrir os braços no espetáculo deprimente que acabamos de ver não será proteger o pecado? Vejamos, hein, meus irmãos? Olha só, que autenticidade de Pedro, né? Questionando Jesus. Jesus que tinha acabado de falar, ó, aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Ninguém, lógico, em sã consciência, pode se achar sem pecado. Então foram saindo de um a um, primeiro os mais velhos, quem vive mais geralmente já pecou mais, né? Embora isso não seja uma regra, às vezes uma pessoa nova pode ter pecado mais do que uma pessoa que tem mais idade, mas enfim. E aí Jesus perguntou, ó, alguém, né, cadê? Onde estão? Ninguém te condenou? Não, Senhor, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então, para Pedro, na sua, muitas vezes, impulsividade, ficou parecendo que Jesus meio que acobertou aquilo ali, aquela situação errada e tal. Ele estava querendo entender, é isso mesmo, Senhor? Né? Será que isso não vai servir de estímulo aí para a devassidão? Será que abrir os braços, né, acolher uma mulher nessa situação, uma pecadora, não é proteger o pecado? Jesus meditou e respondeu: Simão, seremos sempre julgados pela medida com que julgarmos os nossos semelhantes. Então, primeiro ensinamento, né? Nós seremos julgados da mesma forma que nós julgarmos os outros. Aí ele responde: sim, clamou o apóstolo irritado. Compreendo a caridade que nos deve afastar dos juízos errôneos. Porque muitas vezes esse juízo errôneo nosso é por falta de caridade. Mas, porventura, conseguiremos viver sem discernir? Uma pecadora trazida ao apedrejamento não perturbará a tranquilidade das famílias? Não representará um quadro de lama para as crianças e para os jovens? Não será uma excitação à prática do mal? Vejam os questionamentos assim, razoáveis, né? De Pedro. Ante as duras interrogações, o Messias observou sereno: quem poderá examinar agora o acontecimento em toda a extensão dele? Olha a resposta de Jesus. Quem poderá examinar agora o acontecimento em toda a extensão dele? Sabemos, acaso, quantas lágrimas terá vertido essa desventurada mulher até a queda fatal no grande infortúnio? Quem terá dado a esse pobre coração feminino o primeiro impulso para o despenhadeiro? E quem sabe, Pedro, essa desditosa irmã terá sido arrastada à loucura atendendo a desesperadoras necessidades. Vejamos as ponderações de Jesus, hein? Como resposta. O discípulo, contudo, no propósito de exalçar a justiça, acrescentou: de qualquer modo, a corrigenda é inadiável imperativo.
Se ela nos merece compaixão e bondade, há então, noutros setores, o culpado ou os culpados que precisamos punir. Então Pedro era aquele, né, muito olho por olho, dente por dente, né? Pão, queijo, queijo. Tá errado, tem que ir. Né? Tanto que na hora lá que Jesus foi preso, né, pelos soldados para ser levado à crucificação, Pedro, sabendo que aquilo ali era uma injustiça, na hora o impulso dele foi o quê? Não, eu tenho que desfazer isso, essa injustiça. E ele partiu para cima do soldado, arrancou a orelha do soldado com uma faca, né? Um facão. E Jesus, né, mandou ele embainhar a sua espada, porque aquele que pela espada, que mata, né, pela espada perecerá. Isso tem todo um simbolismo, né, que não se limita à questão de morrer, desencarnar aqui, né, o nosso corpo, mas também a questão, né, do julgamento, né, precipitado, da gente, né, ter mais compaixão do que essa dureza, muitas vezes, da justiça. Então, a lei de Deus está lá no Livro dos Espíritos. Lei de justiça, amor e misericórdia. Então, é uma lei de justiça? É. Aquilo que a gente faz de errado, a gente vai ter que, né, se redimir, né, consertar? Sim. Mas aí, Jesus, né, através lá da mediunidade de Pedro, já no outro momento lá da sua vida, o que ele deixou, né, registrado para nós outros? A fala foi de Pedro, mas nós sabemos que quem o inspirou a dizer isso foi Jesus. Um gesto de amor cobre uma multidão dos nossos pecados. Então, o amor e a misericórdia na lei de Deus são, digamos, mais importantes, pesam mais do que a justiça, né? Só que às vezes, né, a gente ainda precisa, ou a gente escolhe passar exatamente por aquilo que a gente fez o outro passar. Por quê? Porque aí a gente se sente quite. Né? Porque se eu pego, né, um dinheiro emprestado com alguém, e aí depois, na hora de devolver, não somente eu não devolvo com juros, como em vez de eu devolver o valor todo, eu devolvo menos, a gente vai achar que a gente está pagando o valor que a gente pegou emprestado? Lógico que não. Então a gente muitas vezes pede, né, não, eu quero a experiência de passar exatamente pelo que eu fiz o outro passar. Que aí sim eu vou me sentir quite. Mas Deus não exige muitas vezes isso de nós. Se nós tivermos, né, um bom proveito nas nossas encarnações, na nossa trajetória, nas nossas experiências, nas nossas existências, muitas vezes, isso também está registrado, né, na literatura espírita. Às vezes a gente vem com, digamos, né, a palavra que é muito usada, um karma, para passar por determinada situação, né, para quitar, para expiar e tal, mas a gente andou tão bem, fez tanta caridade, né, aproveitou de forma tão útil, trabalhando, né, que aquele projeto, aquele karma, opa, calma aí, vamos amenizar isso aqui que não tem necessidade mais dele. Então, a espiritualidade, a gente já encarnado, já tendo pedido para passar muitas vezes por aquilo, fala assim, não tem necessidade nenhuma disso. Ele já entendeu e ele agora já está fazendo, né, a reparação sem precisar passar por um processo de dor, de sofrimento maior, para ele cair em si, digamos assim, né, o espírito. A espiritualidade vê isso. E aí ameniza, abranda, né? Às vezes é só um susto que a gente toma e daqui a pouco, quando a gente vai fazer um segundo exame, né, que tinha dado positivo para determinada doença, patologia, enfim, opa, calma aí, desapareceu, né? Você não está mais com aquele vírus, com aquela bactéria, não sei o que aconteceu, né? O tumor diminuiu.
ou desapareceu, enfim, ou você ficou curado mesmo, ó, você não tem mais nada. Então, isso é o quê? É o amor de Deus, é o amor de Jesus, a misericórdia, que estão presentes na mesma lei de justiça, mas que querem sempre ver a gente, nós outros, sofrendo menos, né? Na medida em que nós não necessitarmos mais disso. Então, Jesus diz aqui, né? Pedro, né, continuou ainda questionando. De qualquer modo, a corrigenda é inadiável imperativo. Se ela, a mulher, nos merece compaixão e bondade, há então, noutros setores, o culpado ou os culpados, que precisamos punir. Quem terá provocado a cena desagradável a que assistimos? Olha aí. Então, diante da fala de Jesus, Pedro desviou o foco daquela mulher e começou a indagar. Então, se alguém, né, está envolvido nisso, inclusive Emmanuel, meus irmãos, que é outro espírito, né, maravilhoso, bom, né, misericordioso, amoroso, né, evoluído, porque aproveitou após, né, a sua transformação, a sua trajetória, e já está num patamar que muitas vezes a gente fala assim, puxa vida, que espírito, né? Evoluído, que espírito fantástico, né? Conhecedor, sábio, com todos esses textos, essas mensagens que tem. Como que ele pode ter chegado nesse nível? Bom, ele avançou, ele caminhou, ele seguiu as lições de Jesus. E nós? Se nós quisermos, nós podemos também. Agora, depende de cada um, né? Querer, fazer, né? E muitos espíritos que são considerados santos, né, missionários, grandes almas que já passaram pela humanidade, são espíritos bem-aventurados, como disse Jesus lá no Sermão do Monte. Como que eles conseguiram isso? Eles seguiram as exortações de Jesus. Então, eles estavam numa trajetória, como nós agora estamos, e fizeram o que tinham que fazer. Se a gente fizer também, se a gente seguir, né, Jesus não falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se a gente não seguir a trajetória que Jesus nos exemplificou, que Jesus nos deixou como ensinamento, como, né, modelo a ser seguido, a gente vai ficar nesse passinho aqui, né? Encarna e desencarna, encarna e desencarna, encarna e desencarna. Aí expurgado para um planeta, porque a gente não está no nível mais do planeta que avançou, do outro nível para o qual o planeta foi. E aí tem gente, às vezes, que eu já falei isso aqui, né? Fala assim, eu acho, alguns espíritos falam isso, eu acho que eu sou exilado de capela, eu vim de capela. E aí eu falo assim para mim mesmo, né? Não para a pessoa. Meu amigo, minha amiga, o que você está fazendo aqui ainda então? Porque grande parte dos exilados de capela já voltaram, né? Conseguiram avançar. E se eu sou um exilado de capela e estou aqui na Terra, agora nesse período que ela está passando para o mundo de regeneração e estou nesse passinho, coitado de mim, né? Então, vou ser muito provavelmente expurgado de novo. E vou ficar nessa. Quantos anos? Quantos milênios? Né? Então, daqui a pouco, né, surge um planeta novo, como a Terra, né, com mais de 4,5 bilhões de anos. Aí a gente vai habitar lá o outro planeta e começa, né, a passar por todas as transições lá. Já estamos num nível, né, determinado de elevação. Existe, né, involução? A gente perde o que a gente já conquistou, a gente anda para trás? Não. Mas a gente pode encarnar, né, num planeta menos adiantado do que o nosso para ajudar lá o progresso e tal. Só que, em vez da gente andar para frente, ir para um mundo melhor, mais avançado, né, com menos maldade, né, no mundo de regeneração, o mal não prevalece mais sobre o bem, como no mundo de expiação e provas. E aí, em vez da gente ir para esse mundo melhor, a gente vai ficar num mundo ou igual a esse nosso, ou num mundo pior até, para poder alavancar o progresso.
Então a gente quer mesmo ir para um mundo pior? Né? Então, Pedro continua aqui, né? Quem terá provocado a cena desagradável a que assistimos? Agora ele está querendo saber, então, qual vai ser a justiça feita nos envolvidos. E aí eu falava de Emmanuel, né? Ele tem um texto, num daqueles livros da obra, fonte da coleção, né? Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinho de Luz e Pão Nosso. O título do texto é E o Adúltero? Porque a gente sabe que as mulheres sempre sofreram preconceito em relação aos homens. Alguém adultera, né, na questão aí do casamento, né, do sexo e tal. Alguém comete adultério sem a participação de outra pessoa? Não. Então, a mulher adúltera. Aí Emmanuel, na sua sabedoria, ele pergunta, e o adúltero? Quer dizer, a mulher tinha que ser apedrejada, o homem não, estava liberado. Pode adulterar à vontade, né? Pode pecar, pode isso, pode aquilo, pode cometer crime, pode tudo. A mulher não pode nada. Então, só a mulher que está errada? Só ela que ameaça as famílias? Né? Será que não existem homens também que atuam dessa forma em relação às mulheres casadas? Então a gente não pode, né? Eu sou homem, eu não posso aliviar, né, a questão, porque eu sou homem, então eu vou falar mal só das mulheres, né? Não, a gente tem que ser autêntico, tem que encarar a realidade. Homem comete adultério? Comete. Homem se envolve com mulher casada? Sim. Então, quer dizer, já começa às vezes na fase do namoro ali, né? A gente estimulando a moça, não, você está com o namorado, mas fica comigo e tal, não sei o quê. Então, hoje, né, mais do que nunca, aí sim, né, esses questionamentos que Pedro estava fazendo, nós homens e mulheres nos envolvemos aí numa devassidão, numa promiscuidade, né? Será que o certo é esse? O que a gente está provocando, né? Mesmo que a pessoa ainda não seja casada, mesmo que ela já não esteja compromissada com alguém, o que a gente está provocando na vida dessa pessoa? A gente já tem relatos na doutrina espírita e fora da doutrina também, né, de pessoas que se suicidam às vezes. Por quê? Porque estavam confiando, acreditando, amando aquela outra pessoa com a qual se envolveu e o outro simplesmente do dia para a noite falou assim, não quero mais. Eu não estou mais afim de você, não gosto de você, não te amo e tal, eu vou viver minha vida, você vive a sua, e seja feliz. Na maior frieza e tal. Por quê? Muitas vezes porque achou uma... Né, por exemplo, eu vou falar dos homens, né, porque eu sou homem, que achou uma moça mais bonita do que aquela. Né? A outra lá é mais bonita do que a minha namorada atual, então eu vou terminar com ela e vou... Né? E N fatores, né? Mais bonita, mais rica, mais isso, mais aquilo, mais influente, mais famosa, enfim. E a gente vai brincando com os sentimentos das pessoas. E o que isso provoca na vida da pessoa? Né? Será que ela vai conseguir superar aquilo? Às vezes ela não vai se suicidar, mas será que ela vai conseguir se relacionar com alguém novamente? Casar? Namorar? Será que ela vai continuar vivendo? Será que nós não vamos ser, né, os causadores de uma depressão? Né? Então, quer dizer, a pessoa às vezes tem consequências na vida dela, ela não consegue trabalhar mais direito, aí é mandada embora ou perde o emprego, né? Se suicida muitas vezes, ou então passa por uma determinada depressão, né, que envolve às vezes tratamentos caríssimos, remédios, psicólogos, psiquiatras, isso tudo por causa da nossa indiferença, da nossa frieza. Então é muito sério isso. Por isso, né, Pedro estava fazendo todos esses questionamentos. Então, ele diz aqui ainda, geralmente, as mulheres desse naipe são reservadas
e fogem à multidão. Quer dizer, Pedro demonstrou um certo preconceito ali, um certo machismo, né? Que era comum naquela época em relação às mulheres, né? Como muitas vezes a gente vê até hoje. Mas graças a Deus isso está sendo vencido, superado. Mas ele fala aqui, né? Geralmente as mulheres desse naipe são reservadas e fogem à multidão. Que motivos teriam trazido essa infeliz ao clamor da praça? Jesus sorriu complacente e tornou: quem sabe a pobrezinha andaria à procura de assistência. Muitas vezes a gente age, né, querendo chamar a atenção das pessoas, mas é por quê? Por carência. Por carência. Então a gente faz coisas muitas vezes ridículas para chamar a atenção das pessoas, mas por carência. Que a gente está querendo que alguém, pelo menos, fale conosco, né? Converse, se aproxime. Então, Jesus ponderou, né? Quem sabe a pobrezinha andaria à procura de assistência? Será que ela não estava precisando de ajuda? E aí acabou se envolvendo lá com uma pessoa casada, né? Um homem casado? O pescador de Cafarnaum, e isso tudo, meus irmãos, eu quero destacar, Jesus já sabia toda a verdade. Ele estava apenas conversando com Pedro para, na sua didática, na sua pedagogia divinas, Jesus, né, de forma amorosa, paciente, dar o ensinamento a Pedro, levando ele a participar daquele raciocínio, daquele entendimento. E não apenas como muitas vezes um professor faz, né, coloca um determinado conteúdo para a turma, para os seus alunos, e, professor, eu não entendi. Se vira, problema seu. Vá pesquisar, consulte outros livros, ou, como minha mãe, por exemplo, teve um professor que o assunto dele, né, dependia de um conhecimento prévio que, na verdade, deveria ter sido ensinado pelo professor ou pela professora do ano anterior. E aí, o aluno, às vezes, que não foi aquele aluno mais dedicado, né, não estudou como deveria, porém, foi aprovado, né, passou de ano, eventualmente fala: professor, eu não entendi isso assim, assim e tal. Aí ele dizia, né, porque ele apenas fez uma breve apresentação daquele assunto que já era exigido, digamos, dos alunos, né? E aí ele dizia o quê? Isso é com a Marocas, ou seja, com a professora lá do ano passado. Vocês que se virem. Jesus não, meus irmãos. Jesus tinha todo um cuidado, e tem até hoje, né, de ensinar da forma mais fácil, mais lúdica, mais didática, mais pedagógica que a gente possa imaginar. Nenhum professor, nenhum mestre vai superar a didática, a pedagogia de Jesus. Então ele estava envolvendo Pedro ali naqueles questionamentos todos. Quem sabe a pobrezinha andaria à procura de assistência? O pescador de Cafarnaum acentuou contrariado. Pedro ainda estava, né? O responsável, disse Pedro, devia expiar, né, pagar semelhante delito. Sou contra a desordem. E na gritaria que presenciamos, estou convencido de que o cárcere, olha só, hein, a prisão e os açoites, que eram permitidos pela lei lá da época, deveriam funcionar. Então, olha só como que Pedro estava mais afeto, né, ligado à questão da justiça e menos do amor e da misericórdia. Nesse ponto do entendimento, velha mendiga que ouvia a conversação caminhando vagarosamente, quase junto deles, exclamou para Simão, surpreendido: Galileu bondoso, herdeiro da fé vitoriosa de nossos pais, graças sejam dadas a Deus, nosso poderoso Senhor. A mulher apedrejada, continuou, né, a velhinha mendiga, a mulher apedrejada é filha
de minha irmã, paralítica e cega. Ou seja, aquela mulher, né, que ia ser apedrejada era sobrinha dessa senhora mendiga, e a mãe da mulher denominada, acusada, né, de adúltera, era paralítica e cega. Então, a senhora estava esclarecendo ali para Pedro e, em tese, para Jesus. Mas lógico que Jesus já sabia disso. Jesus já sabia. Ele sabe de todas as coisas. Então, a mulher apedrejada, mas que na verdade não foi apedrejada com pedras, né? Mas com pedras verbais, com pedras sentimentais e não pedras reais, né? A mulher apedrejada é filha de minha irmã paralítica e cega. Moramos nas vizinhanças e vínhamos ao mercado em busca de alimento. Olha aí, essa senhora estava com a mulher acusada de adultério. E elas foram comprar comida. Abeirávamos-nos daqui quando fomos assaltadas por um rapaz que, depois de repelido por ela, olha só, em luta corpo a corpo, a mulher que nós conhecemos como a mulher adúltera estava indo com a sua tia numa feira, né, comprar comida ou alguma coisa para, né, ingredientes para se fazer uma comida, preparar uma refeição. Foram assaltadas por um rapaz, ela lutou com o assaltante e conseguiu fazer com que ele saísse, né, fosse embora. E aí, olha o que aquela velhinha falou, hein? Depois de repelido por ela em luta corpo a corpo, saiu a indicá-la ao povo para a lapidação. Quer dizer, o assaltante ficou chateado, zangado, nervoso, frustrado por não ter conseguido êxito no seu assalto. E aí começou a falar, essa mulher aqui é adúltera. Ela foi pega em flagrante adultério. Tem que ser apedrejada e tal. Ele saiu dizendo isso. E como a gente sabe que a sociedade era machista por demais, ninguém foi perguntar nada. Foi isso mesmo que aconteceu, minha senhora? Qual é, né? Geralmente, hoje, pelo menos, né, ouvem-se as duas partes. Eu vou chamar aqui, a gente vai à delegacia registrar uma ocorrência. Ou a gente ajuiza uma ação. O policial lá na delegacia, o juiz, eles vão ouvir, né, vão ler o relato de quem está acusando, de quem está pleiteando ali seu direito e tal, como vítima, né, e vão ouvir a outra parte também. Olha só, o que você tem a dizer sobre isso? Vão buscar a verdade. Vão buscar a verdade. Pelo menos deveriam, né? Alguns não fazem isso, é bem verdade. Mas deveriam, né, buscar a verdade, guardar um ouvido, ouvir uma parte guardando um ouvido para que eu ouça a outra posteriormente. Então, ela conseguiu repelir aquele assaltante e o cara simplesmente saiu falando, aquela mulher ali é adúltera. Eu flagrei ela. A indicar ao povo para lapidação, simplesmente porque minha infeliz sobrinha, disse a senhora, digna de melhor sorte, não tem tido até hoje uma vida regular. Então, ela não era, aquela mulher, uma santa, né? Aquela mulher muito, digamos assim, exemplar e tal. Eu vou usar um adjetivo aqui, né? Eufemístico, mas ela era um pouquinho levada, né? Mas não necessariamente adúltera, né? Às vezes, a mulher não é ou o homem, né?
o ser, né? Não é um exemplo de retidão e tal, mas também não faz determinadas coisas. Ambas estamos feridas. Quer dizer, tanto a mulher que foi acusada de adultério, como aquela senhora, que era sua tia, inclusive ficaram feridos. Quer dizer, aquele rapaz, aquele assaltante, agrediu as duas. E com dificuldade tornaremos para casa. Se é possível, Galileu generoso, restabelece a verdade e faze a justiça. Olha aí. A justiça verdadeira não tem como acontecer dissociada da verdade. Não tem como. Justiça baseada em mentira não é justiça, é injustiça. Então, a justiça anda de mãos dadas com a verdade. Se não houver verdade, não há justiça. E onde está o miserável? Gritou Simão, enérgico, diante do mestre, que o seguia bondoso. Ali, informou a velhinha, com o júbilo de uma criança reconduzida repentinamente à alegria, e apontou uma casa de peregrinos para onde o apóstolo se dirigiu, acompanhado de Jesus, que o observava sereno. Por trás de antiga porta, escondia-se um homem, trêmulo de vergonha. Pedro avançou de punhos cerrados, mas a breves segundos estacou, pálido e abatido. O autor da cena triste era Efraim, filho de Jafar, pupilo de sua sogra e comensal de sua própria mesa. Ou seja, era um filho adotivo, digamos assim, né, da sogra de Pedro. Como se fosse um irmão adotivo da esposa, da mulher de Pedro. Seguira o Messias com piedosa atitude, mas Pedro bem reconhecia agora que o irmão adotivo de sua mulher guardava intenção diferente. Angustiado em lágrimas de cólera e amargura, Simão adiantou-se para o Cristo à maneira do menino, necessitado de proteção, e bradou: mestre, mestre, que fazer? Olha aí como que a gente não pode ser precipitado no julgamento. Jesus, porém, acolheu amorosamente nos braços e murmurou: Pedro, não julguemos para não sermos julgados. Aprendamos, contudo, a discernir. Meus irmãos, que conto, né, que crônica maravilhosa, real, trazida a nós outros por Humberto de Campos e pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, hoje, nossa homenagem, nossa gratidão a esse espírito que tem nos ajudado, né, com os seus relatos, com os seus contos, com as suas crônicas, e que nós possamos aproveitar ao máximo essa lição sobre o discernimento, sobre o julgamento, sobre a justiça, sobre a verdade, para que nós, muitas vezes, não sejamos, né, colaboradores da mentira, né, propagadores de fake news, notícias falsas, mentiras, e sim para que nós sejamos colaboradores da verdade. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, que Jesus possa nos abençoar, que Deus permita que nós encerremos a nossa reflexão de hoje. A você, meu muito obrigado, e um bom final de sábado, um bom domingo e uma semana maravilhosa. Boa noite a todos, fiquemos com Deus.